Olá a todos, bem-vindos à nossa apresentação de nosso TCC. Neles, iremos abordar a classificação de riscos e análise de evolução de postos de combustíveis baseados em dados históricos de auditoria. Então, eu sou o Lucas, junto comigo irá apresentar o Eric Yuji e o Thiago Martins. Então, sem mais, vamos dar início à nossa introdução. Bom, antes de darmos início ao que foi proposto para o nosso TCC, nós devemos dar uma breve introdução sobre o que é um processo de auditoria atualmente. Logo, atualmente, os postos de combustíveis eles estão sujeitos a rigorosas exigências legais, como órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e algumas prefeituras. Essas normas estabelecem controles essenciais de armazenamento e manuseio de inflamáveis, visando mitigar riscos e também a preservação ambiental e segurança do trabalho e do consumidor. Quando há uma negligência desse regulamento, ele pode comprometer a segurança pública, tanto do trabalhador que está trabalhando ali, ou também do cliente e também o ambiental, como já havia citado. Logo, existem empresas de consultoria que realizam toda a auditoria de laudos técnicos e monitoramento documental para apoiar a conformidade dos estabelecimentos. Quando vemos esse processo de consultoria, nós encontramos alguns problemas, como informações frequentemente armazenadas em relatórios sem estruturas ou em planilhas sem uma estrutura bem definida, que não são adequadas para uma análise estratégica. E também temos o baixo aproveitamento dos dados como uma ferramenta de apoio e tomada de decisão. Logo, a nossa justificativa de estudo se aplica em usar a ciência de dados na segurança do trabalho, transformando esses dados históricos de auditorias em informações estratégicas para identificar riscos e apoio à tomada de decisões ali para o dono de um posto de gasolina. E também ajuda a evitar acidentes. Além de contribuir para a eficiência das consultorias, a pesquisa promove a maior segurança operacional, ambiental e pública dos postos de combustíveis. Bom, como objetivo, nós temos o principal aqui, que aplica aqui no geral, é desenvolver um método de classificação de riscos de postos de combustíveis. Para isso, a gente vai utilizar dados provenientes das auditorias realizadas em São Paulo. E como objetivos específicos, nós vamos pegar esses dados, organizá-los e identificar variáveis importantes para a nossa análise de risco. Com esses dados importantes, também realizaremos uma análise exploratória dos dados e, por fim, vamos elaborar um modelo de classificação de risco através do machine learning. Bom, eu vou passar agora para o Eric, na qual ele vai abordar melhor o que utilizamos como base para realizar esses modelos. Olá, eu sou o Eric. Vou falar da revisão bibliográfica, então, do nosso projeto. E a revisão bibliográfica nós dividimos aí em três pilares, em que a primeira fala em si das auditorias que são realizadas, né, nos postos de combustíveis, a, as normas, as técnicas, né, que envolvem essas auditorias para que seja classificado o risco do posto de gasolina, né? O segundo pilar fala realmente das tecnologias que a gente utilizou, por exemplo, o Pandas e o Scikit-learn. E a terceira fala da anonimização dos dados, que é muito importante, pelo fato da gente trabalhar com dados reais e envolvendo isso, né, a Lei Geral de Proteção aos Dito tudo isso Dados. que o Eric havia dito sobre a nossa revisão bibliográfica, é, é parte crucial que a gente entenda como funciona a nossa metodologia atualmente. Mas antes de eu falar um pouco sobre o que foi feito no nosso TCC, é de extrema importância a gente entender qual é a metodologia de uma realização de uma auditoria. Eu separei três principais pontos para a gente entender. Então, o primeiro ponto fica com o planejamento da fiscalização. É uma parte essencial onde que o grupo de inteligência ele
fiscaliza os processos de identificação de riscos e planeja as execuções de ações preventivas. Então, aqui é a parte do núcleo de inteligência, onde que ele é responsável por mapear quais são os possíveis não conformidades de um posto e já mapear qual seria a execução da ação preventiva para determinada conformidade. Após isso, nós temos a inspeção técnica, que aí o responsável pela inspeção, ele avalia as instalações, o sistema de armazenamento, se o time tem um bom combate ao incêndio, demais estruturas críticas, vale citar ambientais, de compliance também, de segurança do trabalho e também do cliente. Então, toda a segurança operacional, o inspetor técnico realiza lá presencialmente. Após essa inspeção, a gente tem o nosso terceiro ponto, que é a gestão documental, onde que a gente verifica o controle da documentação técnica obrigatória, na qual a gente garante a conformidade legal e a rastreabilidade das informações. Vale citar aqui que essa gestão documental, então, aonde que é a parte da consultoria, os documentos são base do nosso processo aqui também para a realização dos modelos e análise de dados. Agora, quando a gente fala da análise e a modelagem por parte nossa, nós temos 3 principais pontos aqui. O primeiro é a ferramenta de análise e limpeza de dados, na qual a gente utiliza a linguagem de programação Python junto com sua biblioteca Pandas, que ela é responsável por manipular dados e guardar eles de forma semelhantes a um Excel ou uma tabela SQL, em um formato na qual a gente chama de data frames. Então lá a gente trata os dados, limpa, classifica quais serão os dados importantes. Então a gente explora, é a parte que exploramos os dados de maneira a identificar pontos, que é o nosso ponto 2 aqui, que após a gente identificar os pontos que serão necessários, a gente cria a modelagem e a classificação. Então, a gente vai utilizar aqui para modelagem a biblioteca scikit-learn, que é uma biblioteca focada em modelos de machine learning. Então, lá a gente vai aplicar diferentes algoritmos de aprendizado de máquina e nós iremos comparar seu desempenho para classificar o nível de poços de combustíveis. Com base nesse desempenho, a gente vai declarar qual que seria o melhor. E aqui o ponto 3, não necessariamente ele é o terceiro passo, tá? Mas é um ponto aqui a se pontuar aqui na nossa apresentação, que é a anonimização dos dados. Como nós utilizamos dados sensíveis, os dados reais por uma empresa privada, para a gente garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados aqui serão anonimizados, substituindo os nomes reais das empresas por identificações fictícias, tá? E assim a gente preserva a confiabilidade e todos terão acesso posteriormente. Bom, aqui eu tenho uma linha temporal do que o Thiago irá realizar aqui após esse slide, basicamente para a gente entender como irá funcionar. Então, ali são 3 pontos: extração, transformação e a criação. No ponto de extração, nós temos a análise exploratória, da onde que a gente pega os dados extraídos, nós extraímos eles, identificamos problemas, dados nulos ou dados que não serão importantes. Fazemos também já a análise de dados dessa parte, então comparamos eles com outros postos, com regiões de São Paulo. Então, toda essa parte fica por parte de extração, na qual utilizamos a biblioteca do Pandas. Já no ponto de transformação, depois que a gente já limpou os dados e decidimos quais serão os critérios que utilizaremos para o modelo, a gente vai organizá-los para utilizarmos como variáveis do modelo. Então, essa é a parte que a gente começa já a usar o scikit-learn para, por fim, a gente ir para a parte de criação, que já é de modelo de risco, na qual a gente testa os modelos e vemos qual que seria melhor. Bom, sem mais, eu vou passar agora para o Thiago, onde que ele explicará um pouco melhor, através do Google Colab. Olá, sou o Thiago Martins, vou apresentar o nosso Colab. Tá? Nós realizamos aqui um EDA, né? Análise exploratória de dados.
Importamos algumas bibliotecas pertinentes, né? Pandas para manipulação de dados, Matplotlib para visualização de dados, Scikit-learn para construção de modelos, né? Carregamos aqui o dataset. Esse dataset foi obtido através de dados históricos, né, das auditorias realizadas em postos revendedores de combustíveis. Temos aqui diversas variáveis, como por exemplo, tamanho do posto, área do posto, tipo de localização, né? Itens utilizados mesmo no checklist, né, das auditorias, a parte de ergonomia, treinamento de NR20, a utilização do EPI e diversos outros itens, né? O objetivo, né, é classificar, né, desenvolver um modelo capaz de classificar se aquele determinado posto ele tem um risco baixo, alto ou médio, né, de ter um problema futuro perante uma fiscalização. Então iniciamos aqui algumas funções básicas, né? O head para poder carregar as primeiras linhas, né, no dataset, info para obter informações sobre dados nulos, describe para obter informações estatísticas, né, médias. E iniciamos aqui a visualização dos dados. Então foi muito importante gerar bastante insights, né, através da visualização de gráficos. Aqui nós montamos aqui um total de auditoria por ano e região, né, nos anos de 2022 até 2025. Então fizemos aqui um gráfico através do Seaborn. Em seguida aqui quantificamos aqui a contagem por ano, né, e região. Aqui mais abaixo tem o gráfico de distribuição de auditoria por ano. Obtivemos aqui uma quantidade uniforme mesmo, né? Porque a auditoria é realizada anualmente. Então, de 2022 a 2025, né? Uma quantidade uniforme, né, de auditorias por cliente. Gráfico aqui de distribuição por região. Então, aqui Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, né? O que predominou, posto da Zona Oeste e Zona Norte. Região versus classificação de riscos. Então aqui, conforme a legenda, né? O que está em amarelo é risco alto, o que está em azul é risco baixo, verde é risco médio. Porte do posto versus não conformidades. Então, o objetivo aqui foi identificar se, de fato, né, o tamanho do posto condiz com a quantidade de não conformidades. Aqui, esse gráfico mostra a evolução histórica das não conformidades. Tá? Então, do ano de 2022 até 2025, né, de uma forma geral, mostrou a evolução, né, de todos os clientes dessa empresa. Em verde está as não conformidades leves, em amarelo as médias, em azul as graves. Mostrou aqui uma queda, né, de 2022 a 2025, uma queda considerável, né, das não conformidades graves. Aqui foi feito um gráfico, né, sobre a evolução individual de cada posto. Então é possível através aqui da nomeação, no caso do cliente, né? Vou chamar aqui, por exemplo, posto 159 e vou carregar. Aí é possível verificar individualmente de cada cliente, né, a evolução das não conformidades. Por exemplo, posto 80. O gráfico já mudou, né? Então, de forma individual, é possível estar verificando essa evolução. Fizemos aqui um heat map, né, para identificar a correlação entre as variáveis. Né, o machine learning, a parte de aplicação dos modelos de classificação.
Carregamos aqui as bibliotecas necessárias, né? Carregamos o dataset. Mais abaixo fizemos aqui a definição, né? No caso das variáveis, né? O y, que é a nossa variável alvo, que é a classificação de risco. E definimos o x como as demais variáveis, excluindo, né, variáveis que não são tão pertinentes, como classificação do risco, porque já está aqui no y, né? ID da auditoria, ID cliente e nome fantasia. Em seguida, fizemos a transformação das variáveis categóricas, utilizando a biblioteca getDummies. Tá? E aplicamos aqui um modelo de regressão logística inicialmente. Fizemos a divisão dos dados em treino e teste. 80% do dataset para treino e 20% para teste. Aplicamos o cross-validation nessa base de treino. Tá? Aplicando a regressão logística. E como resultado, né, nós obtivemos aqui uma acurácia de 0,93, que foi a média aqui de cada fold, né? Acurácia média. Então ele apresentou um bom resultado na avaliação no cross-validate. Em seguida, aplicamos o teste mesmo, os dados de teste no modelo. E constatamos que a acurácia foi de 0,92, né? Ou seja, 92%. Bem próxima à acurácia média do cross-validate. Fizemos aqui uma avaliação geral, né, através do Classification Report. E, de fato, aqui identificamos aqui a precisão, recall, né? E o recall digamos que é o mais interessante para nossa análise, né, porque ele foca nos falsos negativos, né, e no caso do postos revendedores de combustíveis, para a empresa é muito importante acertar aqueles que são postos críticos, né, com alto risco de não conformidades. Então, é mais interessante o recall, né, para evitar esses falsos negativos. Em seguida, utilizamos a árvore de decisão, aplicando a divisão dos dados em treino da mesma forma que fizemos com a regressão logística, né? Aplicamos também o cross-validate e obtivemos aqui no cross-validate uma acurácia de 93%. Em seguida, fizemos o teste com a árvore de decisão e encontramos os resultados muito próximos do que a regressão logística, né? Aqui também obtendo um recall de 94%. Isso demonstra que os dois modelos, né, foram bastante eficientes para classificar os postos. Tá? Com a regressão logística sendo um pouco mais precisa do que a árvore de decisão. Mas ambos os modelos foram eficazes. Bom, falando então da conclusão, né, do nosso projeto, a gente tinha como objetivo modernizar o processo, né, da avaliação, da classificação, né, de risco desses estabelecimentos, fazer a análise, a visualização desses dados, principalmente para identificar padrões, tendências e realmente fazer a classificação de risco em si. Tivemos aí como técnicas, né, de validação cross-validation, algumas métricas adotadas como recall, e para que tudo isso fosse modelado, fosse classificado, a gente aplicou então os modelos de aprendizado de máquina, teve todo o tratamento, né, das variáveis que fossem válidas e fossem relevantes para se obter a classificação, né, de risco do estabelecimento, e os resultados obtidos foram realmente satisfatórios. A gente teve um percentual de acurácia de mais de 90%, tanto da classificação dos dados em si, quanto na porcentagem, né, que a gente usou
para a realização de testes de classificação e validação, então, desses resultados. E assim, finalizamos o nosso projeto. Queremos deixar os agradecimentos ao orientador e aos integrantes desse trabalho de conclusão de curso da Univesp.